Bom dia, Tião Prado, bom dia para você que acompanha a TV Web Ponta Porã Informa. Vamos lá com as informações desta terça-feira, dia 28 de julho, né, Tião Prado? Falar de Campeonato Paulista e Campeonatos Estaduais. Campeonato Paulista que tem confirmado os jogos no meio de semana aí, jogo único, né, pelas quartas de final do Paulistão. A Federação Paulista confirmou ontem à tarde quais serão os árbitros das quartas de final do Campeonato Paulista e da primeira fase do Troféu do Interior. Rafael Klaus, árbitro de 40 anos que integra o quadro da FIFA, né, será o responsável por conduzir o principal duelo. Equipes da Série A do Brasileiro, Red Bull, Bragantino e Corinthians, se encontram às 18 horas de quinta-feira no estádio do Morumbi, em São Paulo. Vamos lá conferir então toda a arbitragem. São Paulo e Mirassol terá a arbitragem de Flávio Rodrigues de Souza, com assistência de Marcelo Carvalho Vangassi e Anderson José de Moraes Coelho. Palmeiras e Santo André terá a arbitragem de Luiz Flávio de Oliveira, com Miguel Catânio Ribeiro da Costa como assistente número 1 e o número 2 o Luiz Alberto, né? São os árbitros aí dessa partida. Red Bull, Bragantino e Corinthians tem a arbitragem de Rafael Klaus, com Neuza Inês Bach como assistente número 1 e o assistente número 2, Daniel Paulo Violi. Santos e Ponte Preta terá a arbitragem de Salim Fente Chaves, com assistência de Danilo Ricardo Simão Manes e Fabrini Bevilacqua Costa. Esses são os árbitros que vão conduzir os jogos aí das quartas de final do Campeonato Paulista. 2 jogos na quarta-feira e 2 jogos na quinta-feira, né? O que foi definido pela Federação de Futebol de São Paulo, que na quarta-feira os jogos são Palmeiras e Santo André, jogo no Allianz Parque, lá na Arena do Palmeiras, jogo marcado para as 20h30. Na quarta-feira no Morumbi, às 18 horas, o São Paulo faz o jogo contra o Mirassol. Na quinta-feira, 2 partidas na Vila Belmiro. O Santos enfrenta às 20h30 a Ponte Preta e o Corinthians às 18 horas joga no Morumbi, né, como visitante, né, o mandante é o Bragantino. Jogo contra o Bragantino e Corinthians são os jogos aí que vão definir os semifinalistas do Campeonato Paulista. Vamos ver se eu tenho aqui os demais campeonatos, alguns outros campeonatos. O Campeonato Gaúcho também prossegue, né? Nesta semana aí, na sexta rodada, no estádio Alve Azul, jogo marcado para as 14 horas, horário aqui de Mato Grosso do Sul, né? Amanhã, Novo Hamburgo enfrenta o Grêmio. No mesmo horário, 14 horas, o Internacional enfrenta o Aimoré. No estádio Hélio Dourado, o Pelotas enfrenta o São José, o São Luís joga contra o Brasil de Pelotas, o Ipiranga, na Montanha dos Vinhedos, enfrenta o Caxias e o Juventude joga contra o Esportivo. Esses jogos são todos às 15 horas, 14 horas, horário do Mato Grosso do Sul, todos no mesmo horário, porque é a última rodada aí da primeira fase do Campeonato Gaúcho. Os jogos em Porto Alegre não podem ser realizados, os jogos estão todos sendo realizados aí no interior do Rio Grande do Sul. E outros campeonatos também estão sendo, continuam aí, né, nos demais estados em que estão voltando aos poucos aí o futebol. O Campeonato Mineiro também tem a sua última rodada da primeira fase, a 11ª rodada, todos às 20h30, com o Tombense enfrentando o Uberlândia, jogo lá em Tombos, né? A Caldense enfrenta o Cruzeiro, o Boa Esporte enfrenta o Tupi e o Atlético Mineiro enfrenta o Patrocinense, a URT vai enfrentar o América Mineiro, Vila Nova vai enfrentar o Coimbra, né? São os jogos aí da 11ª rodada e última da primeira fase do Campeonato Mineiro. Nós temos do grupo A o Tombense liderando com 23 pontos, o América Mineiro é o segundo com 22 pontos, a Caldense é a terceira com 20 pontos, o Atlético Mineiro é só o quarto colocado com 19 pontos. Pode chegar ao América Mineiro ainda, né, que tem 22 pontos, mas corre risco de não se classificar. O quinto é o Cruzeiro com 17, o sexto Uberlândia com 14, o sétimo, aliás, não é grupo, né? Todos num grupo só. O Cruzeiro tem 17 pontos, é o quinto colocado. O Uberlândia
o sexto com 14, o sétimo Patrocinense com 12, o RT é o oitavo com 11, o Boa Esporte é o nono com 11, décimo Coimbra com 7. E aí na zona do rebaixamento estão Vila Nova de Minas Gerais, Vila Nova com 4, Vila Nova Mineiro 4 e o Tupinambás com 3. São os que seriam rebaixados lá no Campeonato Mineiro. Então estariam classificados o Tombense, o América Mineiro, a Caldense, o Atlético Mineiro, depois o Cruzeiro, Uberlândia, Patrocinense e o RT, né? Embora vão fazendo campanhas ruins aí no Campeonato Mineiro, Atlético e Cruzeiro devem se classificar para a próxima fase do Campeonato Mineiro. Se é que eu entendi, né? Como é que tá o regulamento lá do Campeonato Mineiro. Os 8 primeiros se classificam, com os 2 últimos hoje Vila Nova e o Tupinambás sendo rebaixado. E a situação é difícil, né? O Tupinambás já está rebaixado. Para o Vila Nova ainda há uma possibilidade de sair aí, né? Mas a situação não é nada confortável. Devem cair mesmo o Vila Nova e o Tupinambás. No Campeonato Gaúcho, que nós passamos aí a classificação, são 2 grupos, né? No grupo A, o Internacional lidera com 8 pontos. O Novo Hamburgo é o segundo com 7. O terceiro é a Juventude com 7, o quarto São Luís com 4, o quinto Ipiranga com 13 e o Pelotas é o sexto com 1 ponto. O Grêmio no grupo B é o líder com 13, o Caxias é o segundo com 10, o Esportivo é o terceiro com 8, o Aimoré é o quarto com 7 e o quinto São José com 6 pontos e o sexto o Brasil de Pelotas com 4 pontos, né? Essa é a situação aí do Campeonato Gaúcho, né, que tem aí oficializado também a sua última rodada sendo definida para amanhã. São essas as informações, Tião Prado. Nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais informações esportivas aqui na TV Web Ponta Porã Informa.